Olá pessoal, como é que vocês estão? Olha só, nosso penúltimo vídeo do ano, hein? Que caminhada impressionante foi essa de aprendizado, de tanta conversa gostosa, porque esse nosso vídeo aqui não é um estudo, né? Esse nosso vídeo é um bate-papo que a gente do Ministério Integre, o Ministério de Jovens aqui da IBNU, tem feito todo sábado com vocês, que tem acompanhado a leitura bíblica anual da IBNU. Eu sou o Dileia Mello, eu tenho participado de todos os vídeos e tem sido uma alegria muito grande. E olha, a gente vai terminar o ano com chave de ouro, porque hoje a gente vai falar, olha só, dos livros de Pedro, dos livros de João, das cartas, né? Das epístolas de Pedro, epístolas de João e de Judas. E no sábado que vem, é isso mesmo, mas é o último sábado do ano e tal, vai ter vídeo sim do Ministério Integre falando sobre o livro de Apocalipse. E aí, tchum, fechamos o nosso ano de leitura bíblica em BNU. E é por isso que eu quero convidar você a acompanhar. Talvez você esteja chegando agora e fale assim, poxa vida, estou chegando agora nos últimos livros. Mas olha, tem um material muito rico. Nós temos uma playlist do Ministério Integre e também uma playlist das leituras bíblicas anuais, né, dos vídeos de leitura bíblica anual, que está no canal da IBNU, e você pode acessar essa leitura toda, acessar esses vídeos, na verdade, todos, acompanhar e fazer aí os seus comentários. Por que é um bate-papo? Porque apesar de a gente não estar numa sala virtual e conversando diretamente, você pode participar e deve participar através dos seus comentários. Coloca aí o que você leu, como é que foi, o que que você achou, o que que chamou sua atenção, porque aí a gente vai trocando essa figurinha, né? Trocando essas informações e enriquecendo as nossas vidas. E eu quero começar hoje o nosso vídeo falando um pouquinho sobre o livro de Primeira Pedro. O livro de Primeira Pedro, ele escreve para esse grupo de cristãos que estão na dispersão, que foram dispersos provavelmente ali já desde Atos capítulo 8. Você lembra? Quem começou ali uma certa a realidade de viagem, né? Você vê Filipe saindo de Jerusalém, viajando pela região da Samaria, ou pode ser até mesmo que sejam aqueles de Atos capítulo 2 que foram para a festa e depois disso se espalharam, voltaram para suas próprias regiões e agora estão dispersos por tantos lugares do mundo antigo, né, do mundo conhecido daquela época, e estavam agora vivendo o cristianismo, né, vivendo a sua realidade. A carta é escrita já no finalzinho ali da vida de Pedro, provavelmente ali nos anos 60 e alguma coisa, né? A gente não tem uma data certa, foi no dia X, né, do mês tal, né, mas ali por volta do final ali da sua vida, dos anos 60 e alguma coisa, também finalzinho do reinado de Nero, né? E o que nós temos? Nós sabemos já que, por causa das questões que envolvem ali o Império Romano, começa assim algumas perseguições, né? E você vai lembrar, por exemplo, nós falamos alguns vídeos atrás sobre Priscila e Áquila, que acabam conhecendo o apóstolo Paulo, e por causa disso, e eles estão ali, né, por causa da perseguição que estava acontecendo ali em Roma. E Pedro começa a escrever a sua carta, e ele tem um objetivo bem interessante. E o objetivo de Pedro é nos incentivar a perseverança, mesmo quando as situações não são favoráveis, mesmo quando as coisas não são tão boas assim, e elas se mostram até mesmo situações que podem promover algum tipo de sofrimento, de dificuldade. Olha só que interessante a gente vai perceber quando a gente começa a ler o texto. E eu acho isso muito especial, quero fazer esse parêntese aqui, porque muitas vezes parece que a gente tem aquela impressão, perdão, a gente tem aquela impressão de que quando uma pessoa está sofrendo, o máximo que a gente pode fazer é ter aquela coisa tipo assim, olha, é verdade, sofrimento é o normal da vida, né? Vamos dizer assim, todo mundo sofre, então sacode a poeira, bola para, né, para frente e vambora, tal.
O que eu acho impressionante, a gente vai ver isso começando aqui com Pedro, mas culminando principalmente no vídeo que vem sobre o Apocalipse, é a forma diferente de enxergar essa realidade. Por quê? Porque não é que, olha só, lá no futuro a gente vai ter uma coisa boa, então, suporte os sofrimentos aqui, porque lá na frente a coisa vai melhorar. Não. A ideia principal de Pedro aqui é falar assim: olha, é verdade que lá na frente as coisas vão melhorar, por isso você precisa ter essa vida de esperança bem centrada, bem objetiva. Porém, essa realidade, dessa firmeza, dessa convicção, dessa esperança que a gente tem, ela precisa ser ativa no presente também. Ela precisa produzir em nós frutos dessa realidade. Então, ele vai começar falando, por exemplo, ali no capítulo primeiro da primeira carta, né, nos versículos 3 até o versículo 9, ele fala muito sobre essa esperança. Ele vai dizer assim: olha só, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. E aí ele continua falando sobre isso. E o que ele está querendo fazer com isso? A nossa esperança está segura nele, e isso é fato. A salvação precisa ter produzido frutos na nossa vida bem objetivos. Olha só, ele vai dizer assim, ó, no versículo 5, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos. Mas veja só, ele não está falando por isso vocês exultarão, né? Por isso lá no futuro haverá júbilo, gozo, alegria, coisas desse tipo. Ele está dizendo assim: olha, pessoal, por isso vocês exultam. Por isso a nossa vida agora precisa ser pautada por essa realidade, por essa esperança do futuro que move, que faz ações bem objetivas no presente. E por isso, então, ele vai nos chamar a uma realidade de vida que o texto vai chamar de ser uma vida de alguém que já experimenta algo no presente, chamado santidade. A partir do versículo 13 desse próprio capítulo 1, ele vai falar: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Olha só, estejam sempre alertas. Ele vai dizer assim no versículo 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos que vocês tinham antigamente, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem. E esse é o chamado dessa nossa realidade de vida, dessa nossa experiência, expectativa e a forma de enxergar as coisas. Peraí, não, no meio do sofrimento o que eu preciso fazer é ficar sentado no meu quarto, introspectivo e, sei lá, com desejo de não ver ninguém. Ele está falando, não, mesmo em meio às dificuldades da vida, você precisa olhar as coisas com o olhar da fé, com essa esperança do futuro que nos move a agir no presente, a já já vivenciando, já tendo aquele gostinho, sabe quando a gente vai ter aquela coisa? Eu não sei vocês, mas até muitas vezes quando a gente come alguma coisa e a gente não gosta, vamos ser honestos aqui, muitas vezes não é exatamente porque a gente tem uma certa expectativa do sabor de alguma coisa. Eu vou dar até um exemplo. A minha esposa, ela, por muitos anos, ela teve junto com uma amiga nossa, ela teve ali uma doceria, né? Elas faziam doces, faziam um monte de coisa, faziam bolos, todos enfeitados, aquela coisa toda, tal. E às vezes quando a gente vai em algum lugar e a gente compra um doce, ela fala assim: é gostoso, mas não tá descendo bem. E aí ela diz: porque eu tenho uma certa expectativa da memória daquilo que esse gosto, né, que esse doce deveria ter de sabor. Você também não é assim?
Eu faço isso com churrasco, por exemplo, né, eu amo churrasco. Eu gosto não só de comer, mas eu gosto de fazer o churrasco. Eu gosto daquela experiência de estar ali, de experimentar as coisas, né, de salgar a carne do meu jeito, tal, tal, tal. Que às vezes você come e fala assim: tá faltando alguma coisa, né. A a vida cristã, ela tem esse sabor, sabe. Ela tem esse sabor daquilo que a gente ainda não experimentou, porque afinal de contas nós não estamos vivendo essa realidade de não haver mais dor, não haver mais sofrimento, não haver mais nada, mas isso, de certa forma, é uma esperança tão viva dentro da gente que é como se a gente já estivesse experimentando esse sabor mesmo agora. Gente, isso é o que fez tantos mártires no passado enfrentarem as dificuldades com um sorriso, com aquela alegria de que eles sabiam aquilo que Paulo falou, que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. E é isso que vai impulsionando a gente para o futuro, vai impulsionando a gente nas ações atuais do nosso presente, que é aquilo que ele está falando. E no capítulo 4 dessa primeira carta de Pedro, ele inclusive traz uma informação que eu acho muito bacana. Olha lá, a partir do versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Olha assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Olha, e ele até diz assim: se vocês até mesmo chegam a serem insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. E aí ele vai falar sobre a nossa vida de uma forma muito clara. Suportem os sofrimentos, não de só lá no futuro, mas suportem os sofrimentos porque vocês sabem que vocês estão vivendo uma vida que é uma vida correta, uma vida que é um padrão elevado. Pedro, inclusive, na sua carta vai falar sobre os deveres do marido, deveres da esposa, até mesmo sobre como aqueles que estão diante da comunidade da fé precisam se portar. Vocês que estão pastoreando o rebanho de Deus, lembre-se que vocês estão fazendo debaixo da orientação de Deus. Não façam isso por obrigação, não façam isso por até mesmo por querer algum tipo de lucro com isso, mas façam isso por amor. Tá vendo que tudo aquilo que envolve a nossa experiência de vida agora está, de certa forma, orientada por Pedro, que apesar das dificuldades e sofrimentos, a gente precisa olhar com objetividade para o futuro. A segunda carta eu vou falar junto com a carta de Judas, tá? Por quê? Porque essa segunda carta, junto com a carta de Judas, elas nos exortam muito sobre algo importante. Elas falam que, em meio à realidade da vida, a gente precisa lembrar que existem alguns maus, vamos dizer assim, que são verdadeiros. Existe sim, por exemplo, o mal do sofrimento que pode vir por uma perseguição do império. Isso é verdade, pessoal. Existe também um mal que vem de dentro de nós. Jesus mesmo falou isso, que aquilo que contamina não é o que entra, mas é aquilo que já está lá dentro do homem. Nós temos problemas com maldade dentro do nosso próprio coração. Mas ele está falando agora sobre um outro tipo de realidade que é muito importante, ainda nos dias de hoje, da gente se lembrar bem. Por quê? Porque existem sim pessoas que, mal intencionadas, procuram desviar, desvirtuar as pessoas sobre a verdade da fé cristã. Eles são chamados de falsos mestres, de pessoas que têm uma problemática muito grande. Judas, inclusive, vai dar vamos dizer assim, um diagnóstico preciso sobre esses falsos mestres. Ele vai dizer, gente, esses caras são como estrelas errantes, né? São como ondas bravias do mar, ali, as ondas agitadas, mas que morrem na praia. São pessoas que, na verdade, caminham no erro de Balaão, seguem Caim. Então, assim, são pessoas que
têm, na verdade, um olhar somente para si mesmo e buscam fazer as coisas para amoldar as outras pessoas somente dentro daquilo que elas acreditam e daquilo que faz parte da realidade do pensamento delas, que muitas vezes é extremamente pequeno. E como que a gente se previne, como que a gente se cuida em relação a isso tudo? Pessoal, estudando a palavra de Deus. Essa é a forma. Pedro, inclusive, vai falar lá no seu, na sua na sua segunda carta, logo no primeiro capítulo, assim: olha, gente, a verdade é que não veio nada daquilo que nós temos como profecia, como escritura, veio de vontade humana, mas ela veio diretamente de Deus. E homens foram usados por Deus para registrar a palavra dele para cada um de nós. Não veio de interpretação pessoal de ninguém. E isso é muito importante, porque existe então uma objetividade nisso tudo, que é encontrar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que tem a ver com a direção daquilo que Deus está fazendo ao longo da história, e dentro disso tudo, perceber a sua diretriz dentro do texto bíblico. Então não é, eu acho que isso aqui pode ser feito assim, ou eu acho que é a melhor forma de fazer desse jeito, mas é de como encontrar isso dentro da palavra de Deus. E nisso, por exemplo, Judas fala para a gente batalhar pela fé, batalhar por aquilo que é a verdade, batalhar por aquilo que a gente sabe que é a direção de Deus para a nossa vida. Então ele faz esse alerta contra esses falsos mestres, por quê? Porque são pessoas que estão produzindo heresias, distorcendo a verdade. Se você quiser, inclusive, acompanhar comigo aqui, olha só o que ele vai dizer na sua segunda carta, né? Na segunda carta que ele escreve, no capítulo 2. Olha só. No passado surgiram falsos mestres no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. E é nisso que a gente precisa então tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com mensagens ou pregações que desvirtuam da fé verdadeira. E isso não é de agora. Lembra, por exemplo, de Paulo escrevendo aos Gálatas, falando: gente, o que aconteceu com vocês, poxa vida? Quem fez isso com vocês, de tirar vocês do caminho? Vocês sabem qual é a verdade. Eu ensinei a verdade para vocês. Então, eu acho isso impressionante, por exemplo, quando Paulo também escreve para Timóteo, falando para ele: meu filho, olha, lembre-se da fé que você recebeu, dos ensinos que você recebeu, da sua avó, da sua mãe, de como elas direcionaram você para a palavra da verdade. Então, isso quer dizer que a gente precisa buscar a verdade, aprender sobre a palavra de Deus de uma forma bem objetiva e viver com ela, filtrando isso. E é interessante que até mesmo João fala sobre isso. Na sua primeira carta, ele escreve sobre a possibilidade e, na verdade, até mesmo a realidade que nós precisamos ter de discernir aquilo que é o correto daquilo que não é correto. Porque ele vai dizer lá no capítulo 4 de 1 João, olha só, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E aí ele dá, olha só, aqueles que são falsos mestres, o que que eles vão fazer? Eles ficam pegando filosofias, ideologias e um monte de ias que existe no momento, na realidade daquilo que está sendo propagado pelo mundo e tentando encaixar na verdade divina, desvirtuando a verdade divina da sua realidade. Inclusive ele vai falar assim, ó, tem gente que inclusive diz que Jesus nem veio em carne. Por quê? Porque existia essa percepção de que a carne ela já está fadada ao pecado. Então, aquilo que é espiritual não pode ter vindo em carne. E nós sabemos que Jesus veio, que ele não era um fantasma, uma aparição, uma força. Ele era uma pessoa, né? Que podia inclusive ser tocado, que sentia fome, que sentia sono, que tinha toda a realidade de uma pessoa. Mas é claro, ele era o divino, ele era Deus nascido. E aí,
João, ele vai nos dar algumas diretrizes de como a gente deve viver nessa nossa vida, que eu acho impressionantes. A primeira delas, pessoal, é o seguinte: olha, nós devemos viver na luz. Por quê? Porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. É impressionante isso, né? Porque mostra que essa nossa caminhada é uma caminhada de luz, não naquela luz subjetiva de, ó, eu vivo, sei lá, numa coisa metafísica. Não, não, não. É no sentido de que, inclusive, as nossas obras são vistas pelos homens. As nossas obras são vistas pelas pessoas e elas precisam ser, inclusive, como é que eu posso dizer assim? Elas, quando são vistas por essas pessoas, elas são identificadas como obras de Deus. Elas são identificadas como alguma coisa boa de fato. Jesus mesmo vai falar sobre isso, quando lá em Mateus capítulo 5, ele vai dizer, ó, para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Esse é um propósito de vida maravilhoso, gente, não é? Não é ter aquela coisa de, ah, não, eu vou fazer as coisas aqui meio que por baixo do pano, eu vou fazer as coisas meio que encoberto, meio que escondido. Não, aquele que está fazendo a coisa certa, ele mostra para todo mundo. Ele não tem problema com isso. E os cristãos precisam viver dessa forma. E aí, inclusive, ele não vai só dizer isso, mas ele vai dizer assim, gente, aquele que vive na luz, ele tem uma compreensão correta de si mesmo. Inclusive, se alguma coisa de mal acontece, ele é bem tranquilo, ele é objetivo. O que que ele faz? Ele diz assim: olha, se cometemos algum pecado, nós temos alguém que é fiel e justo para nos perdoar o pecado. É isso. Eu estou escrevendo para que vocês não pequem, mas se você pecar, lembre-se, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então a gente pode viver com uma vida tranquila. Aliás, se você lembrar, você que leu a carta, vai lembrar que João faz 4 declarações de, olha, eu estou escrevendo a carta para isso. A primeira delas, logo no capítulo 3, no capítulo 1, versículo 3, vai dizer que é para que nós possamos ter comunhão. E essa comunhão é com o Pai, com o Filho. E ele vai dizer, então, que a partir do momento, e eu acho isso muito legal, porque João não está presente com aquelas pessoas. Assim como eu não estou com vocês. Estou aqui na minha casa, na Baixada Santista. Vocês estão aí, ao redor do mundo. E o que que acontece? A gente tem uma impressão de que só pode haver comunhão se estiver do lado. E olha que maravilhoso isso. João não estava perto daquelas pessoas, por isso que ele está escrevendo essa carta. E ainda assim ele fala que tudo isso é para que a gente possa ter comunhão. Para que e a nossa comunhão é baseada no quê? No fato de que nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. Nós vivemos então nessa luz, porque ele é luz. E isso, inclusive, no versículo 4 agora, da 1 João 1, vai dizer, isso produz uma alegria indizível. Isso produz uma alegria, isso aumenta a alegria de uma forma impressionante. E aí, então, ele vai, inclusive, dizer que nós temos algumas referências daquilo que vai acontecer. Uma delas já disse, é o capítulo 2, que vai falar, olha, se você cometer algum erro, né, você que está andando na luz, produzindo essa alegria, a comunhão com o Pai, com o Filho, olha, se você cometer algum erro, lembre-se que ele é fiel e justo, ele vai perdoar os nossos pecados, mas tudo isso vai fazendo com que a gente tenha a última declaração de propósito de João. Nós temos a certeza da vida eterna. E, gente, isso não é impressionante, não é maravilhoso? Poder olhar para isso e falar assim, caramba, eu tenho a certeza da minha salvação, eu tenho a certeza da vida eterna, eu tenho a certeza de que até mesmo esses sofrimentos desse mundo agora não vão macular, não vão manchar nada disso, porque eu tenho essa certeza, porque eu tenho essa comunhão com Deus, porque eu vivo dentro de uma perspectiva, dentro de uma realidade totalmente nova e diferente. É maravilhoso, gente, é impressionante. Esses versículos, quando eu leio, sempre enchem o meu coração de uma alegria que, assim, invade mesmo, porque é muito bonito. E aí a gente falando sobre segunda e terceira João, a gente vai perceber que na segunda carta, ele também vai tocar
tocar no assunto da importância que tem a gente ter uma firmeza doutrinária, uma firmeza daquilo que é a verdade, para não ser enganado sobre falsos mestres que querem nos enganar, que querem modificar as coisas e trazer um mal para a gente. Ele escreve para essa senhora eleita, né? Que há muita discussão sobre quem ela é, e esse não é o nosso propósito. Como eu falei no começo, a gente não tem não é um estudo aqui, né? É um bate-papo, né? Agora, o que é importante a gente lembrar é que ele quer que os filhos dessa senhora eleita, que nós, inclusive hoje, que todos aqueles que são de verdade filhos de Deus, eles andem de acordo com uma verdade, que é a verdade, o amor e o alerta contra os falsos mestres. Olha só o que ele vai dizer no versículo 4. Ao encontrar algum de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Então ele vai partir desse pressuposto básico da fé, que é o amor. E olha, esse amor vai produzir em nós a vivência correta do mandamento. Lá na primeira carta mesmo, ele diz, né? Olha, não adianta você falar, eu amo a Deus, mas não gosta do seu irmão, odeio o seu irmão. Gente, isso é furada. Não adianta você falar, nossa, eu ando na vontade, ando na luz, e você vê seu irmão passando dificuldade, não faz nada. Isso é furada, é balela, né? Não significa nada. Mas ele vai dizer que o amor genuíno, ele é a obediência do verdadeiro mandamento de Deus. Isso significa que não é uma realidade de fazer checklist do que eu obedeci hoje ou não, mas é a realidade desse amor que transborda. E você que de repente é pai como eu, sabe que o nosso desejo é óbvio que nossos filhos façam aquilo que a gente está falando. Mas não porque você tem uma questão de eu sou superior, então eu mando, você obedece. Não é essa a nossa realidade. A nossa realidade é porque a gente ensina algumas coisas porque a gente quer ver o bem do nosso filho. Porque a gente quer que ele faça aquilo por entender que aquilo é o melhor para ele. E que essa obediência, ela vai produzir frutos bons para a vida dele. E é isso. A gente não obedece a Deus porque ele mandou simplesmente. Ele é soberano, ele manda. Só que ele nos comprou num relacionamento de amor. Ele envolve a nossa vida com um relacionamento de amor tão grande que deu a sua vida por cada um de nós. E agora aquilo que a gente faz é devolver esse amor fazendo aquilo que é o certo. Lembra, isso aí, gente, remete a gente lá para trás. Lembra lá de Êxodo capítulo 19? Olha, eu libertei vocês do Egito. Eu sou poderoso, vocês viram o meu poder. Então agora o que eu quero é dar uma terra para vocês que é fantástica, maravilhosa, terra que manda leite e mel, a terra onde vocês vão colher aquilo que vocês não plantaram. Gente, é show! Então faça o seguinte, faça isso porque isso vai preservar a vida de vocês. Isso vai ser o bom para vocês. E tome cuidado com aqueles que tentam desvirtuar a vida de vocês. Inclusive, na terceira carta, é bem interessante, porque é uma carta bastante clara, assim, objetiva, porque João ele faz um elogio muito grande a Gaio e faz uma repreensão pesada sobre Diótrefes. E qual é a realidade? Um deles está vivendo no amor, inclusive recebendo, sendo hospitaleiro, amando as pessoas, promovendo o reino de Deus, e o outro está sendo o quê? Arrogante. Não, porque eu sou o líder X, eu tenho o nome tal, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu tenho uma posição, sei lá qual que é a coisa doida na cabeça de Diótrefes, que fez com que ele se desvirtuasse do caminho correto, achando que tinha uma autoridade que não tinha, e que agora queria manipular as pessoas para fazer aquilo que fazia parte da sua caixinha. E não é desse jeito. A carta de 3 João, inclusive, nos incentiva a apoiar os missionários, apoiar as pessoas em amor, a evitar atitudes egoístas e a viver através do exemplo
positivo de pessoas que fazem aquilo que é o correto, como Gaio, esse grande homem de Deus da antiguidade, que até hoje o seu exemplo permanece para nós. Gente, cartas incríveis que nos mostram perseverança e atitudes corretas no meio até mesmo do sofrimento. O amor deve ser motivador, a força motriz que leva a vida do cristão, a comunhão, a obediência, até mesmo ao arrependimento e a uma convicção de segurança da salvação, mas que precisamos estar vigilantes sobre falsos mestres que querem nos enganar, seguindo bons exemplos como o de Gaio. Bom, pessoal, assim a gente termina esse nosso penúltimo vídeo dessa leitura bíblica anual. Eu espero vocês sábado que vem para mais um bate-papo, encerrando a nossa leitura com o livro de Apocalipse. Beleza? Sábado que vem, 9 horas da manhã. Espero você aqui. Tchau!